Olá, eu sou o professor Fabiano. A nossa aula agora é de ciências sobre cadeias e teias alimentares. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver a importância das cadeias e teias alimentares, principalmente na alimentação dos seres vivos, na nossa alimentação e principalmente os níveis tróficos que existem. Vão desde os produtores, consumidores que vão desde os consumidores primários, secundários e terciários, até os decompositores, porque todos os seres nascem, crescem, se reproduzem, se desenvolvem e morrem. Todos os seres vivos têm uma certa importância no nosso meio ambiente. E nós temos que sempre lembrar disso. Todos os seres dependem um do outro. Então, por isso que a gente tem que sempre preservar o meio ambiente e, principalmente, encontrar importância nos seres. Uma cadeia alimentar, ela é sempre num processo unilateral de distribuição de energia. Como se dá essa distribuição de energia? Vai desde o produtor que faz a fotossíntese, a quimiossíntese, tanto que a gente lida com bactérias, com plantas, algas, no geral. Bactérias essas que, na maioria, são eucariontes. Passando por esse processo, a gente tem os consumidores, que consomem esses produtores. Então a gente tem os consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e assim por diante. Um consumidor ele pode ser tanto primário como quaternário, vai depender do ser que ele consome. Por isso que o nome é cadeia alimentar, porque é uma cadeia que é um atrás do outro. Partindo disso, todos os seres vão morrer um dia. Nós vamos morrer um dia. Sabendo disso, depois que a gente morre, a gente passa pelos decompositores. O que são esses decompositores? São fungos e bactérias. Fungos esses e bactérias que são muito importantes para o nosso meio ambiente. Por que eu digo que é muito importante? Por um simples motivo. Se a nossa natureza não tivesse esses decompositores, nosso meio ambiente estaria muito poluído, cheio de corpos, e principalmente a gente não teria o nosso solo como a gente conhece. Sem contar que os fungos também são importantes na nossa alimentação. Naquele champignon que você come na pizza, principalmente no iogurte que você consome, nas leveduras principalmente, que são muito importantes, são fontes de vitamina. Então, por isso, a gente tem que entender a importância deles na natureza. Então, a gente tem um processo de cadeia alimentar. A distribuição de energia, a gente chama de distribuição trófica. Isso quer dizer o quê? Dependendo do ser, ele vai ter uma distribuição de energia que vai de um para outro e assim por diante. E essa distribuição de energia se dá através pelos processos de biomassa. Por exemplo, a maior biomassa que existe no mundo são os crios. E quem consome os crios, na maioria das vezes, são os peixes e principalmente a famosa baleia azul, que é o maior mamífero da ordem cetácea que existe no nosso meio ambiente. E eles consomem crios, que tem uma grande quantidade de biomassa. Então, por isso, você tem que consultar suas fontes na internet, nos livros e principalmente nas nossas aulas de ciência. Aulas essas que são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Todos os seres vivos, de certa forma, dependem um do outro. Não existe ser que sobrevive sozinho, porque um vai depender do outro num nível trófico. Então, por isso que é uma cadeia alimentar, é igual uma corrente. Não se rompe o elo de uma corrente. Se rompeu, a corrente se desfaz. Então, por isso que toda vez que um ser vivo é extinto, muitos outros seres vivos pagam com suas vidas. Isso quer dizer o quê? Não pode e não é admissível um processo de extinção, porque muitas espécies saem perdendo por isso. Principalmente das plantas. Se uma planta é extinta, muitas das suas frutas podem deixar de alimentar outros animais, que vão alimentar outros animais, e quebrar todo o processo de biomassa. Dentro da cadeia alimentar, como eu já tinha explicado, existem os produtores, que são as plantas e alguns tipos de bactérias, os consumidores, que são principalmente todos os tipos de animais, lembrando e revisando, meus alunos, que consumidor primário é aquele que vai consumir os produtores. Secundário que come o primário, terciário que come o secundário e assim por diante.
E todos esses seres um dia vão morrer, sendo predados ou não. E quando eles morrem, eles passam pelos decompositores. Partindo disso, todos os seres dependem um do outro, a um nível trófico. Lembrando sempre disso. Uma plantinha que vai fazer uma fotossíntese, ela vai retirar todos os nutrientes do solo, passar pelas suas raízes, indo para o caule e as folhas, onde vai chegar até estruturas que a gente chama de estômatos. Estômatos esses que vão fazer um processo que a gente chama de fotossíntese, onde a radiação solar vai transformar todos esses nutrientes que foram absorvidos pela seiva bruta e transformar em glicose. E o subproduto dessa reação vai ser a água e o oxigênio que a gente aproveita no nosso meio ambiente, indo para a nossa seiva elaborada. Assim, todos esses animais que vão consumir esses produtores vão se aproveitar principalmente da glicose e da estrutura dessa planta. Então, por isso que uma cadeia alimentar nunca é quebrada. Nunca mesmo. Então, a gente tem que ter a intuição de preservar o meio ambiente para manter essa cadeia trófica, para ter, assim, manter as distribuições de energia, para sempre ter a alimentação. Lembre-se disso, preservação ambiental é muito importante. E principalmente para nossa saúde, alimentação no geral. Mas em alguns casos, existe o parasitismo, que pode vir através de mosquitos, pernilongos. Mas o parasitismo é uma relação ecológica onde o ser que está sendo parasitado não vai ser prejudicado. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, o mosquito. Lembrando que a dengue é super perigosa, então não mantenha água parada em suas casas, porque os mosquitos da dengue transmitem doenças. Além da dengue, então se cuide, mantenha sua casa limpa e principalmente evite água parada e entulho em seus terrenos. Mas num processo de parasitismo, os mosquitos vão consumir esse sangue para se alimentar ou incubar os seus ovos. Uma grande curiosidade, tem mosquitos que consomem sangue, mas somente as fêmeas fazem isso para incubar os seus ovos na maioria das vezes, raramente em alimentações. Os mosquitos machos vão ser sempre aqueles que vão se alimentar principalmente do néctar. Isso quer dizer o que? Eles vão se alimentar de néctar e pólen, como as abelhas. Só as fêmeas consomem sangue. Essa é uma curiosidade da nossa aula de hoje. Então, de certa forma, a gente tem que sempre relacionar que um ser vai consumir um outro, sempre numa cadeia alimentar. Por isso, a gente tem o nosso exercício, onde vocês vão fazer uma cadeia alimentar que vai desde o produtor até o consumidor, lembrando que todos eles vão acabar nos decompositores. Esse exercício você pode fazer tanto com desenho, quanto também através de recorte de revistas ou imagens retiradas da internet. Então, por isso, pesquise bem as suas fontes. E nesse processo de alimentação, a gente usa muito na agricultura. Então, nós, os seres humanos, participamos da cadeia trófica alimentar. E, de certa forma, essa cadeia trófica acaba virando uma teia trófica, onde todos os seres podem ser primários, secundários, terciários, ou um primário pode ser um terciário, um quaternário, mas todos eles estão ligados em cadeia, como se fosse uma teia entrelaçada, até todos pararem nos decompositores. Então lembre-se, cadeia alimentar sempre segue uma ordem reta, linear de distribuição de energia, indo para os decompositores, e teia alimentar é toda distribuída. Entendendo bem essa diferença. Então a gente também tem a nossa proposta de exercício, que é uma carta enigmática sobre cadeia e teia alimentar, que também pode ser denominada como cadeia alimentar, cadeia trófica em geral. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima!